gente já começa falando dele, o líder Corinthians, que vai no domingo ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no Maracanã. Um resultado positivo mantém ou pode até aumentar a diferença para o segundo colocado, o Grêmio, que hoje é de 6 pontos. O tricolor gaúcho só vai entrar em campo na segunda-feira contra o São Paulo no Morumbi. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o Timão. Boa noite, Garrafa. Tá certo. Boa noite, Anitta. É isso. Estamos aqui no CT Dr. Joaquim Grava, como você bem destacou, claro, numa sexta-feira não muito boa, não de boas notícias para a torcida corintiana. O Corinthians tem Fluminense no próximo domingo, ainda é líder do campeonato, são 29 jogos de invencibilidade, mais 2 partidas sem nenhuma vitória. E por que as notícias não são boas? Porque na atividade dessa tarde o treinamento foi comandado pelo Osmar Loss, porque o Fábio Carilli, lamentavelmente, vai aqui os nossos sentimentos a ele e a toda a família, acabou perdendo o sogro, então hoje ele foi dispensado pela diretoria corintiana para dar apoio aos seus familiares. O Corinthians se preparou hoje, amanhã tem o último trabalho e aí sim a confirmação da equipe. Uma outra notícia ruim para a torcida corintiana nessa sexta-feira vem do departamento médico. O Jadson já havia se contundido na partida contra o Avaí no último meio de semana, não é? E acabou pegando aí 30 dias de departamento médico. São 2 fraturas na costela, o jogador fica de fora por 30 dias. O Pablo também se contundiu naquele compromisso. E claro que existia toda uma expectativa da realização de exames que foram realizados e o resultado saiu e o Dr. Júlio Stancati convocou uma entrevista coletiva, nós jornalistas acompanhamos e ele passou o resultado que não é nada bom para o Pablo e muito menos para a torcida corintiana. Confirmou uma lesão realmente no músculo bíceps distal da coxa direita. É uma lesão moderada, não uma lesão muito pequena. A gente vai demandar aí possivelmente umas 6 semanas de tratamento. Teve uma contratura num outro músculo, né, no músculo semitendíneo, que é um outro músculo da região da coxa. Uma contratura leve, foi tratado e estava bem. E teve uma infelicidade agora, tem uma lesão no outro músculo e numa outra região, né? A lesão dele agora é distal, uma lesão bem lá embaixo. E uma lesão que a gente vai ter que ter um tempo de tratamento com um pouco mais de cautela. Bom, tá aí. Para deixar bem claro, né, Anitta, a contusão na coxa direita, parte posterior da coxa do Pablo, não tem nenhuma correlação, como destacou o médico aqui, com a contusão que poderia ter tirado ele da partida contra o Avaí. Foi uma outra contusão, é verdade que na mesma área. Mas, de qualquer forma, o Pablo fica por 6 semanas para poder ficar à disposição novamente do técnico Fábio Carilli. 6 semanas para o Pablo, do sistema defensivo, e mais 30 dias para o Jadson, do meio campo, né? Ou seja, a cabeça pensante do Corinthians também de fora. Para a partida contra o Fluminense, o Pedro Henrique, naturalmente, está confirmadíssimo na zaga. Já no meio campo corintiano, aí existem problemas para o técnico Fábio Carilli. Sem o Jadson, automaticamente, o Marquinhos Gabriel seria a primeira opção. Só que o Marquinhos Gabriel, Anitta, recebeu o 3º cartão amarelo e fica de fora. E aí, são 2 ou 3 opções para definição que deve acontecer amanhã, na atividade aqui mesmo no CT, ou até mesmo momentos antes da partida lá no Rio de Janeiro. Ou a entrada pura e simples do Giovanni Augusto, que é o que nós estamos apostando que deva acontecer. O garoto Pedrinho tem possibilidade de aparecer pelo setor, e até mesmo o Cleison. São 3 jogadores brigando por essa vaga no meio campo. Aliás, vamos aproveitar aí para passar o provável Corinthians, e daqui a pouco a gente volta aqui no Gazeta Esportiva com a entrevista coletiva do Cássio, falando do momento do Corinthians, das ausências do Jadson e também do Pablo, de todos os problemas do Corinthians para a partida contra o Fluminense. O provável Corinthians para a partida de domingo contra o Fluminense no Maracanã. O Cássio vai no gol, confirmadíssimo. Fagner pela lateral direita. Na zaga, o Pedro Henrique e o Balbuena. Pela lateral esquerda, Guilherme Arana. No meio campo, Gabriel. No lugar ali do Jadson, Pedrinho ou Giovanni Augusto, mais o Rodriguinho. No ataque, Romero e Jô. O técnico será, obviamente, o Fábio Carilli. Este é o provável Corinthians para enfrentar o Fluminense domingo às 4 da tarde lá no Rio de Janeiro. Eu fico à sua disposição, Anitta, daqui a pouco eu volto com os principais trechos da entrevista coletiva do Cássio, falando se o Corinthians está pressionado, se não está, enfim, das ausências, se serão sentidas ou não daqui para a sequência do campeonato. O Corinthians que joga com o Fluminense e fica de olho no Grêmio e São Paulo, que se enfrentam na próxima segunda-feira, Anitta.
Obrigada, Garrafa. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. É isso, né, Chicão e Celso? Começam a ter algumas baixinhas aí ao longo do campeonato, né? Pois é, Anitta. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Natural, é um campeonato muito longo, então isso já era previsto. Mas ainda assim, apesar de se questionar muito o elenco do Corinthians, acho que o Corinthians tem jogadores que podem dar conta do recado mesmo. Inclusive nessa campanha, enquanto teve jogo da Seleção Brasileira e jogos da Seleção Paraguaia, o Corinthians ficou sem Romero, ficou sem o Rodriguinho, ficou sem o Balbuena, e ainda assim as coisas, sem o Fagner, e o Corinthians não deixou de ganhar por causa disso. As opções que o Carille tem, que o Garrafa deu, eu no primeiro momento até imaginei que o Camacho pudesse ser uma opção por jogar fora de casa, mas o Carille ele mantém uma coerência tática. O Marquinhos Gabriel seria, sem dúvida alguma, um nome ideal. Até porque, pelo lado do campo, ele funciona melhor do que o Jadson, por exemplo. O Jadson ele é muito criativo e está rendendo bem pelo lado, mas ele rende ainda melhor quando atua pelo meio. E aí você tem Giovanni Augusto, você tem o Cleison e a outra opção que o Garrafa sugeriu também, que é o Pedrinho. O Pedrinho eu acho pouco provável. Ele é um jogador para o segundo tempo, ainda ele não tem a consistência física para fazer ali a marcação pelo lado do campo, como gosta o Carille. Talvez o Giovanni Augusto seja uma boa opção, até para ganhar moral também. Ele que vinha um tempo sem jogar, não teve oportunidade. Então eu imagino que o Carille vai fazer com o Giovanni Augusto o mesmo que fez com o Marquinhos Gabriel. Dar moral para que ele possa entrar em campo, ganhar confiança, e recuperar também o prestígio junto à fiel torcida. O Giovanni Augusto foi um jogador que custou relativamente caro e não conseguiu render ainda aquilo que se espera dele. Mas é um Corinthians muito forte. Pedro Henrique, muitos questionam, eu acho um bom jogador. Claro que Pablo, Chico e Jadson fazem parte para qualquer time. O Pablo lhe deu uma consistência defensiva ao Corinthians, ele se encaixou tão plenamente, sabe, que se porta como jogador de seleção brasileira. O Pablo é um excelente jogador. E o Jadson eu considero o jogador mais criativo do Corinthians. Mas ainda assim, eu acho que dá para o Corinthians fazer frente ao Fluminense. E digo mais, acho que tem boas condições de vitória. Bom, meu caro Celso Cardoso, boa tarde ou boa noite, né? Boa noite, Anitta. Meus amigos, é o seguinte, eu particularmente acho que o Corinthians está entrando na segunda fase de um percurso que começou lá na Califórnia, naquele torneio do Mickey, que o São Paulo ganhou. O Mickey Florida Mouse, Cup. Florida Cup, exatamente. O Mickey Mouse entregou a taça para o Rogério Ceni, né? E o Rogério Ceni levou a taça lá, não sei para onde, no interior, está lá curtindo o Mickey, o Pateta, tal, que está tudo a foto na... Quem disse que o Rogério Ceni não foi campeão como treinador? Foi campeão. Foi campeão como treinador da Florida Cup. Começa uma segunda etapa. A primeira etapa foi da Copa Flórida, a Copa do Mickey, até a conquista do Campeonato Paulista. E até esse empate 2-2 com o Atlético Paranaense. 2-2 com o Atlético Paranaense. Ao contrário de muita gente está dizendo, não foi ruim o empate com o Avaí lá. Por que não foi ruim? Porque o Avaí ganhou do Grêmio em casa, ganhou em Grêmio. Ganhou de 2-0 em Grêmio. Então, o Grêmio, na verdade, perdeu 3 pontos e ainda não recuperou. Só vai recuperar quando jogar a segunda vez contra o Avaí. Só que vai jogar contra o Avaí em Avaí. E o Corinthians vai pegar o Avaí em Corinthians. Então, quer dizer que o pessoal não sabe fazer conta e não sabe olhar a tabela. Então, o domingo não foi um resultado ruim. Quarta-feira, o domingo passado, sim. Aí o Corinthians tinha que ganhar no Atlético Paranaense e não ganhou. Mas agora, de qualquer forma, antes de virar o segundo turno, já começa uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? O fantasma das contusões acabou chegando. E chegou feio. Jadson fica fora em 6 jogos, o Pablo deve ficar fora uns 4, 5. Não, 6. 6 jogos também. Então são 6 jogos sem os 2. Então o que vai acontecer? Agora o Corinthians vai ter que mostrar que a aposta que o Carille, que o Flávio Adalto e que o Roberto Andrade fizeram nos 16 garotos que subiram da base para titularidade, foi a certa.
É agora que o Corinthians vai mostrar que pode substituir, sim, tem gente para substituir e para continuar na ponta do campeonato. Então é um desafio. Esse desafio começa contra o Fluminense. Não sei nem quem vai jogar. As análises aí de quem pode entrar, o Celso fez muito bem, são parecidas com as minhas, nada a opor. Agora, é uma segunda fase, porque está sem Jadson e está sem Pablo. E faz uma falta tremenda. Só faltava machucar o jogo. E aí eu quero ver quem põe a bola para dentro. Vira essa boca para lá. Então, esse que é o negócio. Então, agora, virou a segunda fase do Corinthians. Nem virou o segundo turno, mas a segunda fase. É o Corinthians é o Corinthians que está aí. É o Corinthians pé no chão. Vamos ver o que vai dar. Vamos deixar o nosso beijo, o nosso abraço ao Carille, né? Verdade, verdade. Todos os meus sentimentos à família do Carille, nesse momento tão difícil. É verdade. Um grande abraço, pêsames, Carille. Gente, vamos de enquete. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é sobre o Corinthians, que tem 37 pontos, e o Grêmio, que tem 31. A gente quer saber uma pergunta muito simples. A diferença de 6 pontos entre o líder e o vice-líder vai diminuir? Vai aumentar? Ou vai seguir a mesma? Acesse o site, o resultado eu dou no final do programa de hoje. Qual a tendência, Celso Cardoso? Eu acho que permanece. Permanece? Sim, acho que o Corinthians empata no Rio e o Grêmio empata aqui com o São Paulo. Você acha que empata com o Fluminense? Sim. Eu acho que vence, o Corinthians vence. E aí, Chicão? Eu também acho. Estou com a Anitta. Anitta, você está muito bonita por falar nisso hoje. Ai, viu? obrigada. Só que você falou isso do Corinthians, agora você está linda. A apresentadora mais bonita da TV brasileira. Aumenta a diferença do Corinthians. Aumenta. E o senhor Renato Gaúcho vai engolir um sapaço na segunda-feira, porque vai dar São Paulo. Um sapato ou um sapaço? Um sapaço. Um sapato tá. é um sapato.